Então aí a gente tem um corpo de prova de uma argila saturada, né? Esse corpo de prova, ele tem um diâmetro de 6,5 centímetros, né? Ele é um corpo de prova retangular. Então, na condição antes da compressão dele, né, ele é um corpo de prova circular aí, que ele tem um diâmetro de 6,5 e uma altura de 2,5 centímetros. Esse corpo de prova ele foi levado a ser comprimido, né? E depois dele comprimido, ele apresentou da mesma forma um diâmetro de 6,5, porque não houve variação do diâmetro, porém ele teve uma redução de altura e a altura dele passou a ser 1,85. A gente sabe que antes da compressão, o índice de vazios dele era 1,42 e o peso específico dos grãos 28,2 kN por metro cúbico. A gente quer saber o índice de vazios e o teor de umidade no corpo de prova depois dele sofrer a compressão, né? Antes e depois aí por esse corpo de prova, a gente consegue determinar o volume, né? Então, o volume antes aqui, ó, ele vale o π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes a altura do corpo de prova, e depois o volume vale π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes a altura do corpo de prova depois. Então, o volume antes, ele é de 82,92 centímetros cúbicos, e o volume depois, ele é de 61,36 centímetros cúbicos. Da mesma forma, a única coisa que é igual antes e depois, a única coisa que é igual é a massa de sólidos. A massa de sólidos que eu tenho antes vai ser igual à massa de sólidos que eu tenho depois. O resto mudou, o teor de umidade muda, o índice de vazios muda, né? E o grau de saturação também vai continuar. O grau de saturação também vai continuar, já que o material fala aqui que é uma argila saturada, o grau de saturação ele vai continuar valendo 100%, né? Completamente saturado. Então, eu tenho que achar essa massa de sólidos na condição antes e depois usar isso na condição depois da compressão para eu achar o índice de vazios e o teor de umidade. Na condição antes, foi dado para a gente aí o peso específico dos sólidos e o índice de vazios. Então, na condição antes aí, ó, antes da compressão, a gente tem que o peso específico seco vai ser o peso específico dos sólidos, 1 mais o índice de vazios. O peso específico dos sólidos, 28,2, dividido por 1 mais o índice de vazios de 1,42, a gente tem que o peso específico seco antes da compressão vale 11,65 quilonewtons por metro cúbico, que transformando aí vai dar 1,16,5 gramas por centímetro cúbico. Beleza, se eu conheço o peso específico seco e conheço o volume, eu consigo saber a massa de sólidos, né? Ainda continuando aqui na condição antes da compressão. Então, a gente sabe que o peso específico seco é a massa de sólidos sobre o volume total. Então, a minha massa de sólidos
vai ser o peso específico seco de 1,16,5 gramas por centímetro cúbico, vezes o volume antes, que era de 82,92. Então, a minha massa de sólidos antes da compressão, ela vale 96,6018 gramas, né? Lógico, a massa de sólidos antes da compressão vai ser igual a depois da compressão. O que vai mudar são os vazios, né? E a massa de água. Mas a massa de partículas sólidas, em nenhum momento, ela se alterou. Na condição depois, né? Então aí depois a gente já conhece a massa de sólidos. A massa de sólidos depois, ela é 96,6018 gramas. E o volume depois da compressão é 61,36. O que acontece? O peso específico seco, ele é a massa de sólidos sobre o volume total. Então, se eu tenho, aqui é centímetros cúbicos, né? Só colocando unidade aqui. Então, a massa de sólidos, 96,6018 gramas, dividido pelo volume total de 61,36, a gente tem que o peso específico seco, depois do adensamento, subiu para 1,574 gramas por centímetro cúbico. Se eu conheço o peso específico seco, eu posso achar o índice de vazios, porque o peso específico seco, a gente já viu que vale o peso específico dos sólidos sobre 1 mais E. Então, rearranjando essa equação, a gente sabe que o índice de vazios vale o peso específico dos sólidos sobre o peso específico seco menos 1. Vou ter que colocar mais um slide aqui, só um minuto aqui para eu resolver esse exercício aqui. Só um minuto aqui. Então aí, né, se a gente sabe que o índice de vazios é o peso específico dos sólidos sobre o peso específico menos 1, aí foi dado o peso específico dos sólidos no enunciado, né, 28,2 quilonewtons por metro cúbico, e o peso específico seco a gente achou. Então, depois da compressão, ainda, né, o índice de vazios vai valer o peso específico dos sólidos, que foi dado de 28,2 quilonewtons por metro cúbico, e isso é igual a 2,82 gramas por centímetro cúbico. Então, o índice de vazios vale o peso específico dos sólidos dividido pelo peso específico seco, que a gente achou de 1,574 menos 1. Então, o índice de vazios depois da compressão, ele vai valer 0,7912. Conhecendo o índice de vazios, o peso específico dos sólidos e sabendo que o grau de saturação, né, o material continua saturado, então o grau de saturação é 100%, a gente tem, né, pela equação de comparação direta, que o peso
específico dos sólidos vezes o teor de umidade é igual ao grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o peso específico da água. Então, o teor de umidade depois da compressão vale o grau de saturação 100% vezes o índice de vazios que a gente acabou de achar, vezes o peso específico da água, dividido pelo peso específico dos sólidos. Se eu coloquei 10 aqui de peso específico da água, eu tenho, que aí é 10 kN por metro cúbico, eu tenho que colocar o peso específico dos sólidos em quilonewton por metro cúbico também, que é 28,2. Então aí é 28,2 quilonewtons por metro cúbico. Vou apagar e vou escrever de novo que ficou uma bosta. Então aí 28,2. O teor de umidade, então, 0,2806, que é igual a 28,06%. Então, depois da compressão, o índice de vazios 0,7912 e o teor de umidade 28,06%. É essa a resposta do exercício. Vou só consertar essa porcaria que eu fiz aqui. É a caneta. É a caneta, exatamente. É a falta de prática nessa caneta. É o caneta maldita. Então, aí, tá aí o resultado. O que acontece? O que vocês acharam do nível aí dos exercícios? O terceiro exercício aí eu nem consegui fazer. Eu não consegui resolver esse trem não, Belone. Eu vou passar. Fiz por partes aqui, alguma coisa eu consegui fazer, mas eu não... Ficou meio Esse ainda número 3 também eu não consegui fazer, não. Sim, tinha uma dificuldade um pouco maior mesmo. O que acontece? Eu vou mandar uma lista de exercícios agora para vocês aí, de 10 exercícios. Aí já são os exercícios mais no nível desse 3. Até esses 2 primeiros aí tem parecidos com ele, né? Eu vou mandar para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem resolver aí para a próxima aula, lembrando que essa lista de exercícios ela vai valer ponto, né? Que vocês resolvessem para a próxima aula, porque se vocês tiverem dúvida em alguma situação, a gente pode pegar para resolver antes de eu entrar na próxima matéria, que teoricamente vai ser na próxima aula, tá? Ok. Ok? Belone, deixa eu só te perguntar uma coisa. Claro. Nesse exercício 3, que eu fiz aqui, o meu resultado deu muito parecido com o seu, mas ainda ficou um pouco diferente. Eu fiz o primeiro volume, considerando o πr ao quadrado vezes a altura de 2,5. Depois eu fiz considerando a altura de 1,85, que foi o que ele ficou depois que comprimiu. Uhum. Aí peguei um volume, dividi pelo outro, e aí o meu índice de vazio ficou 0,74. Depois eu só usei a última fórmula que você usou e achei o meu teor de umidade, que deu 0,26, né? Deu 26,24%. O resultado deu próximo, mas ficou diferente. Só que eu fiz em bem menos passo que você. Tá errado eu fazer assim? Tá, porque a gente não consegue fazer a relação, o índice de... Deixa eu só abrir um outro slide mais para frente. Porque o que você fez aí? Você condicionou que o índice de vazios... Condicionou aí, ó, que o índice de vazios, ele foi o volume antes, o volume depois, dividido pelo volume antes. Não é isso? Só que o índice, isso está errado. O índice de vazios, ele é o volume de vazios sobre o volume total. Em nenhum momento a gente conseguiu determinar esse volume de vazios. Então, essa comparação direta, ela não era possível de ser feita. Foi, assim, uma coincidência
o valor dá próximo. Mas essa relação direta aqui, ó, ela não poderia ser feita. Eu precisava realmente do índice de vazios, mas eu só posso achar ela com parâmetros de solo, porque em nenhum momento a gente conseguiu determinar o volume de vazios. Se eu achasse o volume de vazios, aí sim, aí perfeito. Ah, entendi. Aí eu consegui determinar. Por exemplo, olha só, talvez dessa maneira aqui, ó, daria, ó, eu não testei, né? Mas vamos arriscar, olha. O que acontece? O índice de vazios depois é o volume de vazios sobre o volume total. Beleza, eu sei que o volume total depois, ele vale 61,36. E o volume de vazios é tudo que eu perdi, né? Então, ó, eu tinha 82,92 e condicionei aí para 61,36. Vamos ver se vai dar certo. Bom, 82,92 menos 61,36 dividido por 61,36. Não daria certo. Nem fazendo assim. Porque houve uma variação, né? Então, a gente tem que determinar ele, porque não variou só o índice de vazios, né? Essa condição aqui, ela não foi possível, porque por essa equação aqui que a gente colocou, ó, W∠S, SR, índice de vazios, peso específico da água. O que acontece? Quando eu condicionei uma variação do índice de vazios, automaticamente eu estou fazendo uma variação do teor de umidade. Então, se não houvesse uma variação do teor de umidade, essa relação aqui daria certo. Mas como há uma variação do teor de umidade, porque o teor de umidade é a massa de água sobre a massa de sólidos. O que acontece? Se ele está saturado, o grau de saturação, ele é o volume de água sobre o volume de vazios. Quando é 100%, quer dizer que todos os vazios estão preenchidos por água. Ou seja, toda variação volumétrica que houve com a expulsão de água dos vazios. Toda a redução volumétrica, ela passou por uma redução de água. E quando ela reduziu água, ela variou a massa de água. Se o material tivesse seco, dessa maneira direto aqui, ó, daria. Dessa maneira direto aqui, daria. Mas como ele estava saturado e houve variação da massa de água pela expulsão de água dos vazios, essa fórmula não podia ser condicionada. Então, a gente tem que sempre pensar que ela é uma relação entre propriedades. Se há variação do índice de vazios e há variação do teor de umidade, eu não posso fazer de maneira direta só pela variação volumétrica. Entendi, obrigada. Tá? Então, eu vou deixar essa lista com esses 10 exercícios para vocês brincarem, para vocês divertirem aí, né? Se vocês tiverem dúvida na próxima aula, antes de eu começar a matéria nova, a gente resolve, tira as dúvidas, resolve os exercícios, não tem problema, né? Mas eu preciso que vocês façam, assim, porque isso a gente só aprende fazendo. E aí a gente começa a condicionar um pouco dos parâmetros, né? A entender um pouco os parâmetros. Então seria interessante que vocês revisualizassem aquela aula teórica onde eu falo dos índices, para vocês terem essa ideia de relações, né? Para que depois, se vocês quiserem, vocês podem rever também os exercícios, né? Tá tudo disponível, para que vocês possam resolver e a gente matar esse conteúdo com todo mundo com esse domínio, para a gente não ter problemas para frente. Porque esse